A primeira questão aqui é um significado oculto que existe no livro de Esther, né? Que vai indicar uma luta com o mau começo. Aqui, na verdade, a gente já está remetendo 900 anos depois que a Torá foi entregue e logo após o exílio babilônico. Então, os judeus eles tinham se afastado da Torá, da verdadeira Torá, e eles, então, tinham que retornar. E aí ali começa a se falar de como eles retornariam para a Torá. Então, todo o conceito que está sendo falado ali são das festas hebraicas. Nós podemos ver isso na outra aula, que a própria Torá, que coisa incrível, já tinha definido tudo isso, ou seja, já estava tudo escrito. Por isso que a Torá não é um livro, a Torá é um mecanismo do universo e da alma. Não existe nenhum livro igual à Torá, nem mesmo o Taná, que é uma explicação da Torá, tem o mesmo sentido profético, mas não é aquela profecia que a gente vê por aí, das pessoas revelando o que vai acontecer daqui a um minuto ou dois. Na verdade, é a história de toda a humanidade. Ela descrita sobre uma forma divina, um olhar divino e com um profeta muito especial chamado Moshe, né? Então, a gente vai observar que durante a leitura do livro de Esther, a gente tem um segredo. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas faz parte dessa aula também falar. Aonde está escrito rei, está falando de Hashem. E onde está falando de rei Ahasverosh, está falando do próprio rei. Então, existem dois conceitos que estão existindo ali. O primeiro conceito que a gente deve entender é o Shema Israel de forma plena. Como é que é o Shema Israel de forma plena? É aquele que a gente sabe que tudo que existe vai vir a existir, só tem um Criador. Não existe outro. Mesmo o mal é ele que cria. O bem é ele que cria. Se a ideia surge na cabeça de alguém, foi ele que mandou lá de cima. Lembra que o profeta fala? Antes que as palavras, isso é Terrilim, perdão, chegue à minha boca, Hashem, você já sabe. Então não existe ninguém que possa fazer nenhum processo, nenhum projeto que a Hashem não permita. Por isso é que os sábios reconhecem que nada pode ser feito sem a Hashem. Tudo é permissão dele, não é? Então, a gente sabe que o Hashem, mesmo ele não tendo o nome claramente falado dentro da Megillah de Esther, esse é um segredo muito grande. Ele está por trás de tudo. Não existe outro além dele. E aí o que acontece? A gente ontem falava do nome Esther, né? Que se a gente ler ao contrário, existe um segredo. A palavra seter está dizendo que aqui existe um segredo. E quando a gente fez a gematria ontem, deu 661. O Tav é 400, o Reish 200, o Aleph 1, o Samer 60. E aí o que acontece? Com isso, a gente tem 161. O livro de Esther, ele tem 161, gente. E o livro de Esther tem 166 versículos, que vão dar exatamente 6 mais 6, 12, 13, que a misericórdia de Deus impera sobre todas as coisas. Que a misericórdia de Hashem, ela impera sobre todas as coisas. Ou seja, tudo se tinha sido declarado já para terminar e com aquela vida, observe, de todas as pessoas desse mundo. Não era só com os judeus. Acabou os judeus, acabou a Torá, acabou o mundo. Exatamente isso. E aí, o mundo mergulharia numa... Já mergulhou, né, nesses últimos 2000 e poucos anos, numa falta de Torá, numa misturada de Torá dentro da cabeça das pessoas de uma forma diferente. Então, a gente passou por grandes problemas e agora nós estamos nos recuperando. Isso é ótimo. Baruch Hashem faz parte do processo. Esse processo que a Torá fala que a gente só chega a Hashem através de reconhecer nossos erros e depois através da dor. Por que através da dor? Depois que a gente comete o erro,
Então a gente vai ter que sentir a dor daquele erro para não cometê-lo mais. E aí a gente não comete mais. Não é porque nós somos bonzinhos, né? Não existe ninguém bonzinho. O único que é perfeito em amor é Hashem. E aquilo que não é perfeição em amor é da onde ele se retirou e ele deixou o vazio dele mesmo. Então, o próprio Ahasverosh, esse nome, né, é um mau começo. Aqui nós temos o nome, ó, Ahasverosh, e a gente vai entender um pouquinho aqui, ó, dentro desse nome, e aqui diz que existe um mau começo. Segundo, né, os nossos sábios do Talmud dizem, na Megillah 11a, além disso, onde quer que o Talmud seja mencionado no texto, sem especificar o lugar exato, conforme na Megillah 10b, 11b, está implícito. E ele é chamado Ahasverosh porque o rosto do povo de Israel estava enegrecido, ficou escuro. Por isso que foi muito difícil para o povo de Israel, porque quando ele assumiu, as coisas ficaram muito complicadas. Naquela época, existia a lei dos povos que assumiam. E imagine agora como tudo que acontece nesse mundo é definido por Deus e pela força dos nossos pecados. Com essa escuridão que estava sobre a face do abismo, vamos ver aqui, olha. A gente tem aqui, ó, e a terra sendo informe e vazia, com trevas sobre a superfície do abismo, e um vento, de um vento a outro, e o espírito de Hashem varrendo as águas. Então, dentro disso, vamos descer aqui um pouquinho, a gente vai entender aqui o que a Torá, o Tanar, está falando para a gente no livro de Esther. E aí, o que acontece aqui? Aqui eu tenho a palavra em cima, né? E ela mudou. Veja, aqui o Vav está antes, no livro de Bereshit, o Vav está antes. E depois ela vai tomar um outro sentido. O Vav vai entrar aqui no meio da palavra, ó, e aí houve o quê? Feito um Tisseruf, que está ligado ao nome de Sipor, que era o pai de Bilã, e Sípora, que na verdade não está falando nada disso, mas está falando de quando a letrinha ela viaja, forma uma nova palavra, e aí o cabalista, através do espírito da santidade de Hashem, ele pode descobrir essas coisas. Foi o que aconteceu aqui, tá vendo? Então, dentro desse segredo de Torá, e dessa palavra que está aqui, também existe um outro tipo de situação. Veja, aqui nessa palavra de baixo, o reish foi trocado pelo kaf. Veja, o reish está aqui e o kaf está aqui. Quando o kaf ele vai para o final da palavra, ele recebe, então, uma perna mais esticada. Ele recebe uma perna mais esticada. O que acontece aqui? E por que eles foram trocados? Justamente por um outro tipo de gematria, onde eu posso substituir o beit pelo kaf, que é 20, ou pelo reish, que é 200. Assim, eu posso substituir, nesse caso aqui, o reish pelo kaf, formando uma nova palavra. Só que existe um segredo aqui muito grande. O que acontece, gente? Quando a gente está falando dessa questão aqui, a gente não está falando que o povo de Israel e o rosto enegreceu. A gente está falando quando a morte chega, o anjo da morte chega. Se o anjo da morte chegar e você não tiver consertado a Torá dentro de você, ou quando você começa a vir para a Torá, você começa a lembrar dos velhos pecados, o que acontece? Através dos seus pecados, a sua alma é extraída do seu corpo. A gente, o que acontece? A alma é retirada do corpo, e aí o corpo, a pessoa vai para a tumba, vai para o túmulo, porque quebrou a Torá de Hashem. Então, o seu rosto, quando uma pessoa morre, a primeira coisa que acontece é que o rosto da pessoa fica enegrecido, não é isso? E lá fala sobre essa questão. Shilomon, quando ele vai falar em Shir HaShirim sobre essa questão, como está aqui, né, os sábios associam a escuridão do rosto e o pecado, né,
Isso está no Hashirim Rabá. Eles comparam essa questão à própria morte. Ou seja, você teve uma vida toda para se dedicar à Torá, você teve uma vida toda para estudar a Torá, e você não fez isso. E quando a gente está aqui no livro de Shir Hashirim, no 1, exatamente no 5 e no 6, está escrito aqui, ó, a mesma palavra, tá vendo? Então, está dizendo aqui, ó, sou morena, mais formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como os pavilhões de Salomão. Então está falando dessa escuridão, essa escuridão que muitas vezes as pessoas leem as coisas fora da ótica dos sábios, e aí o que acontece? Ela acaba não entendendo a Torá. E aí continua aqui, não me olhe porque sou morena. Mais uma vez, ó, eu tenho a palavra aqui destacada, exatamente como lá em cima, e depois eu tenho o reis aqui, né? E finalmente eu tenho o rei. Aí sim eu tenho a palavra formada. Tudo isso são codificações, né? E aí o Midrash explica, Pedro tem suas obras mais bonitas nos feitos dos meus antepassados. Eu sou preto por mim mesmo, mas lindo aos olhos do Criador. Muito bem. Entendemos então que quando tudo ficou escuro, foi porque a alma foi retirada do corpo, foi porque quando a gente morre, a gente vai para o julgamento, e que a gente tem um pouco espaço de tempo para consertar todas essas coisas. Muito bem. A gente continua aqui, então, na segunda parte, falando aqui o que acontece quando a gente vai para a Torá. O que acontece? A gente começa a lamentar, a gente começa a pensar no que nós fizemos de errado, nós começamos, né, a justamente ter esse tipo de coisa. Por quê? Porque o nome Ahasverosh está ligado a isso, veja. Então, eu tenho aqui a palavra a Hiroshi. A palavra Rosh, ela é formada pelo Reish, o Aleph e o Shin. Então, a minha cabeça, por que eu cometi tal pecado? Por que eu fiz tal coisa? Por que eu tenho agora que consertar, e como eu vou consertar essas coisas? E assim a gente começa a ver o grande mal que a gente fez antes de conhecer a Shem, e é lógico que o Tribunal Celeste, eles não vão deixar a gente em paz até eles conseguirem abalar exatamente tudo aquilo que eles conseguirem abalar. Então começa uma grande guerra interna, e a pessoa, ela então tem que ter uma resistência muito grande. As palavras da boca dela, quando ela senta numa mesa, tem que ser palavras de Torá, porque os sábios comparam que uma mesa que não tem palavras de Torá é como uma mesa de vômitos para Hashem. Então é uma mesa que vão ser faladas todas as coisas, menos palavras de Torá. E aí o Rabi Yohanan, ele vai falar o seguinte: a Hasheverosh está ligado à fase, à minha cabeça. E exatamente é isso, está falando da nossa cabeça, onde são processados os nossos pensamentos e onde também nós sabemos dos nossos erros. Na verdade, o Tribunal Celeste é formado de dois lados, lado esquerdo e lado direito. Lado direito do cérebro e lado esquerdo do cérebro. Ou seja, as acusações e o inferno, segundo o Zohar, ele começa dentro da própria cabeça da pessoa. Olha que coisa interessante. E aí a gente começa, então, a perceber mais isso, que a gente começa a pensar em todas as coisas, a ver, a refletir, a escolher os caminhos, o que tal coisa vai trazer para mim, se aquela alegria é momentânea, se aquela alegria tem sentido de ser na minha vida, e assim por diante eu vou estudando a Torá, buscando a Torá ou não. Ou eu me dedico, as pessoas fazem o seguinte, elas se dedicam totalmente ao trabalho, ao sustento, e aí elas vão ficar presas naquele sistema ali e nunca mais saem. Aqueles que se dedicam à Torá, o Eterno nunca vai deixar faltar o seu alimento. Mas é incrível, não deixa mesmo. Nunca deixa faltar, ele nunca deixa. É impossível, ele tem um compromisso com a sua Torá, mas para isso você tem que construir essa Torá dentro de você. Você tem que começar de uma forma.
e pedir para Hashem ele nunca deixar você se afastar da Torá dele. Às vezes vai chegar pessoa para você, amigos seus, vão falar, olha, eu estou com isso, eu tenho aquilo, eu conheci e aquilo outro, Deus me abençoou. E você, o que você sabe de Torá? Ah, não muito, quando eu estiver rico eu vou estudar a Torá, ou quando eu estiver bem na vida eu estudo a Torá. E aí eles mal sabem que nos nossos sábios falam que essas pessoas estão se afastando da Torá. Elas não estão sabendo que Hashem é dono de todas as coisas. A gente pode citar mais uma vez quantas pessoas ficaram pobres no Irã, quantas pessoas que tinham tudo lá em São Paulo agora e agora são pobres, tinham casas maravilhosas e agora não tem nada. Então essas questões do que vai acontecer tá todas nas mãos de Hashem. E muitas pessoas têm muitas coisas, mas morre e fica tudo aí, o Terrilim fala. Eles botam o nome nas suas terras, botam o nome em tudo, querem só dinheiro, mas no final fica tudo aí. O maior tesouro que você pode ter é o estudo da Torá. É buscar com toda a tua alma o estudo da Torá. Todos nós precisamos da subsistência. Temos que trabalhar, mas colocar em primeiro lugar a Torá. Para que eu trabalho? Para a Torá. Para que eu vivo? Para viver para a Torá. Para que eu vivo para a Torá? Para viver para Hashem, para poder consertar a minha internalidade. E essa é a verdade da Torá, dentro da realidade de cada uma pessoa. Então, gente, vamos continuar aqui. Aqui nós temos o Rabi Haniná, né? E ele disse que quando a pessoa ela começa com mau começo, esse mau começo é como se fosse um ladrão. Tá vendo? O nosso ladrão está aqui, ó. Ele está de olho para ver quando ele vai poder roubar a gente. Ele está olhando por uma vidraça, está chovendo lá fora e ele está só aguardando o momento que ele vem pegar a gente para tirar tudo que nós temos. Mas nós temos um escudo forte. E aí o Rabi Hanina disse que isso acontece, sabe por causa de quê? Por causa de um mau começo. Por causa de começar errado os estudos da Torá. Então, esse ladrão ele vai te roubar duas coisas, tanto espiritualmente como financeiramente. Aqui, na Megilá 11a, no 16, e Samuel disse, um nome açoeiro deve ser entendido no sentido de preto, charro, pois o rosto do povo judeu foi enegrecido em seus dias, como o fundo de uma panela. E o Rabino Yohanan deu uma explicação diferente. Todos que se lembraram dele disseram, ai de sua cabeça. Então, a Olê Rochô. E o Rabino Haniná disse, o nome faz alusão, o nome Hasheverosh faz alusão ao fato de que todos ficaram pobres em seus dias. E como é afirmado, o rei Assuero impôs tributo à terra. Isso é Esther 10.1. Está escrito na Mishnah, Avot 3.5. Para todos que aliviam os ônus da Torá, ou seja, o peso da Torá, o peso do reino e os encargos dos assuntos mundanos são suportados. As preocupações mundanas incluem a necessidade de obter comida para si mesmo. Todo mundo que sucumbe à tentação do princípio do mal dedica menos tempo ao esforço para estudar a Torá e cumprir os mandamentos, é forçado a dedicar mais tempo e esforço para ganhar a vida. Assim, um mau começo causa danos financeiros a uma pessoa e, por isso, sábios o chamam de tributar tributo. Isso está no Talmud, no Sinédrio, exatamente nessa parte do Talmud. E o Talmud Sinédrio 97a sugere que Machia, descendente do rei Davi, virá somente quando as pessoas estão empobrecidas. Isso é devido ao fato de que eles vão parar de estudar a Torá e perder respeito pelos sábios, isso está na Mishnah Sotá 9.15, e então tornando-se espiritualmente medíocres, ou seja, agora acontece a queda espiritual, eles vão ser pessoas que não vão ter espiritualidade de Torá nenhum. Eles também mergulharão na pobreza material, pois eles sempre se preocuparam com a sua prosperidade.
o livro do Zohar, no volume 1, página 242b, no versículo de Bereshit 49:15, na segunda interpretação desse versículo, sugere que há uma dica na Torá. E ele viu isso, a paz é boa, a terra é agradável, e curvou-se os outros e começou a trabalhar para prestar tributo. Vendo que a terra é agradável e que a paz é boa, uma pessoa ajoelha-se, deixa o verdadeiro caminho, alivia o peso da Torá, então o ônus de ganhos é empilhado sobre ele, e ele se torna um escravo das suas necessidades materiais. A gente vai vendo que toda a parte do Taná, a gente está no nome Ahasverosh, e que todo esse nome ele tem um grande significado, um significado profundo, onde vão ter várias questões envolvidas, ok? Então vamos continuar aqui. A gente vai aqui para a próxima página, e aqui nessa página a gente continua já finalizando a nossa aula aqui nessa página. Muito bem. Aqui, e foi nos dias do rei Assuero, né? Aquele Assuero que reinou sobre 127 províncias na Índia e na Núbia. O poder do mal é a maior desgraça que existe. Exatamente isso. Por isso que ele reinou sobre todas essas 127 províncias. Então, no livro, no Midrash Megillah 106, de Esther Rabá, na introdução, vai dizer o seguinte: a Guemará retorna ao tópico principal desse capítulo. O livro de Esther, a Guemará cita várias interpretações agádicas do verso da Megillah. O verso de abertura da Megillah declara: e aconteceu, vai rir, essa parte aqui da Torá, deixa eu aumentar aqui para a gente observar, ó, esse início aqui da Torá, vai rir, aconteceu. Essa é a palavra, ó, vai rir. E aconteceu, ou e foi nos dias, essa palavra que a gente vai discutir aqui, que é descrita como vai rir. E aí o que está escrito aqui? Vamos continuar aqui. Então essa palavra vai rir, né? Nos dias de Assuero, está Esther 1:1, disse o Rabino Levi, alguns dizem que foi o Rabino Yonatan que disse, este assunto é uma tradição que recebemos dos membros da grande assembleia. Em qualquer lugar onde a palavra Vaeri é declarada, é um termo sinistro, indicando nada além de pesar eminente, como se a palavra fosse uma contração das palavras vai e também da palavra ri, que significam aflição e luto. Veja só. Aí continua a história, né? A Megillah 10b, 12, a Guemará afirma que existem 5 instâncias de vai ri, bimei, né? Vai ri bimei, no Taná. E aconteceu nos dias de vai ri bimei, Assuero, que foi exatamente o que a gente está lendo aqui. E aconteceu nos dias de Ribimei, quando os juízes governavam, também eram momentos difíceis. E aconteceu nos dias vai Ribimei de Arranfel, também foram momentos difíceis. E aconteceu nos dias vai Ribimei de Acais e Isaías 7:1, também foram momentos difíceis. E aconteceu no dia vai Ribimei de Joaquim, isso é Jeremias 1:3. Em todos esses incidentes, o luto se seguiu. Então, toda vez que você vê na Torá essa palavra abrindo a história de alguém, é porque esses dias não foram nada bons. Na Megillah 11:17, diz o seguinte: a Guemará continua, este Ru, agora a gente está vendo aqui, ó, a palavra Ru, tá entendendo? Este Ru Assuero, e logo depois continua o nome Ahasverosh aqui, ó. Este Ru Ahasverosh, né? Ru Ahasverosh. E isto vem para ensinar que ele permaneceu como estava em sua maldade, no começo ao fim. Da mesma forma, sempre que as palavras este aparecem dessa maneira, né, como Ru, o versículo indica que o indivíduo em discussão permaneceu o mesmo, do começo ao fim. Por exemplo, este é Esaú, e vai ter lá essa palavra
aqui Ru, mostrando que é ele, mostrando que ele não mudou no seu tempo. Gênesis 36, 43. Vamos dar uma olhada aqui no Gênesis 43. A palavra, tá vendo? Eretz, Arrezatan, Ru. Então, esses são os cães de Edom, ou seja, Edom nunca mudou. E continua aqui. E estes são Ru, Datã e Abiram. Isso é Números 26, 9. Vamos olhar também. Números 26, 9. Estamos falando de Datã e Abiram, né? Que foram aqueles que lutaram contra Moshe. E vamos ver aqui, né? Aqui, mais uma vez, eu tenho aqui, ó, palavra Ru. Tá vendo? Então, isso mostra dentro da linguagem da Torá que eles não mudaram, eles permaneceram a mesma coisa, a mesma pessoa, não mudando de forma alguma. Muito bem. A gente vai lá voltar para o nosso slide. E eles permaneceram em suas maldades, do começo ao fim. Este é o Ru, o rei Acais. Isso, 2 Crônicas 28, 22. E ele permaneceu em sua maldade, porque lá também vai ter a palavra Ru. Então, ele foi mal do começo ao fim. Shalom, shalom. Até lá. Obrigado.